recebendo ordens dele? Sugiro que mostre mais respeito, senhor, ou mandarei esses homens lhe fuzilarem. Sentinelas! Espero que tenham gostado da sua noite até agora, senhoras e senhores. Eu sei que gostei. Antes do nosso ato final, gostaria de brindar a todas as pessoas corajosas que se juntaram a nós para celebrar a vida e a morte. Vamos! Celebrem! A batalha começa em 5, 4, 3, 2, 1. Pela Aliança! Falando em gente inútil, aqui tem mais um. Eu te segui porque sei que você é um traíra e eu pensei que talvez a gente esteja precisando de um exemplo. E eu estou olhando para essa sala e estou vendo muitos exemplos em potencial. Linguiça! Aí está você, Crash. Tem umas notícias. Seu velho amigo Spyro tem averiguado as ilhas à procura de qualquer coisa que imita vibes negativas. Ele tem uma teoria curiosa sobre a explosão que causou essa bagunça. Esse esquema vai dar certo. E quando chegar a hora, a barra finalmente vai estar limpa. É nóis! Camarão que dorme, a onda leva. Isso! Vem pro Crunch! Uhul! É disso que eu tava falando! Eu respondo a pergunta. Nestnork é uma criatura simples. Simples? Ele foi isolado em uma terra distante. E não é uma ameaça ao reino dos dragões. Não é ameaça? Além disso, ele é feio. Feio! Agora já chega! Conhecimento pouco é coisa perigosa. Beba muito, ou nem prove da fonte pieriana. Então, cá estou eu só. Será que Richthofen jogou a cruz no meu ombro e se safou dessa? Seria típico dele. Vem com Nikolai! Fala galera, Márcio Navarro na área, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou ator, dublador, diretor de dublagem, roteirista, produtor de elenco, enfim, eu sou um artista nesse grande Brasil igual vocês gostariam de ser, vocês estão estudando para isso inclusive. Falo com quem? Falo com os alunos, sim, os alunos da turma 1000, da professora Roberta Chaves. A Roberta Chaves é uma grande amiga minha, é uma professora de teatro que, assim, estudou bastante para chegar no posto onde ela chegou. E digo para vocês, vocês estão com a pessoa certa para isso, porque ela é super competente. E eu falei com ela o seguinte: poxa, você no dia do dublador tinha falado de mim, né, para os seus alunos. Que tal se você pegar as suas perguntas, algumas perguntas com os alunos, e eu responder daqui da minha casa, fazer um vídeo e mandar para você? O que você acha? Aí a Roberta falou: poxa, Márcio, você faria isso mesmo pela turma? Falei: claro. Poxa, por que não incentivar os jovens artistas, né? Então, já que vocês estão estudando para serem atores, atrizes, vão aqui algumas dicas desse amigo que está há 26 anos no mercado
e vai mostrar um pouco da experiência dele através das respostas para as suas perguntas, tá bom? Pergunta da Ana Carolina Vieira. Você já dublou alguma língua estrangeira? Se sim, qual foi a mais difícil? Bem, eu entendi como duas interpretações. A primeira, se eu já dublei em alguma língua estrangeira, se eu já dublei em inglês ou em espanhol. Eu nunca falei em inglês ou em espanhol ou em francês para dublagem. Eu sempre dublo em português, que a gente chama de PTBR, que é o português do Brasil, né? E a que foi mais difícil dentre as línguas estrangeiras que eu já ouvi o original para dublar em português, bem, tem várias, né? Dublar o português de Portugal é muito difícil. Dublar a língua espanhola é muito difícil. O espanhol também é muito complicado porque parece muito com o português. Então confunde um pouco ali, você ouvir ali tentación, aí você tem que falar às vezes sai tentación, sabe? Você puxa um pouco pro lado do espanhol. E tem o japonês também, né? Que eles falam tudo muito rápido, né? E aí você tem que falar: olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo. Como é que você vai falar ali no né? Então são línguas difíceis de adaptar, de fazer a versão brasileira. Essas foram as mais difíceis que eu fiz até agora. Muito obrigado pela sua pergunta, Ana Carolina Vieira. Uma pergunta agora do Arthur. Qual personagem você mais gostou de dublar? Gente, eu gosto de dublar todos os meus personagens porque é como se eu estivesse transferindo ali a minha vida para eles, né? O que não deixa de ser, porque a interpretação é você colocar ali o seu talento, emprestar ali tudo que você aprendeu dentro daquele personagem. Mas assim, um que eu gosto muito, muito, que está muito em alta, é o Derivante do jogo Destiny 2 e o Crunch Bandicoot do jogo Crash Team Racing Nitro Village. Todo mundo conhece Crash, né? Todo mundo conhece Destiny, os jogos mais bombados de hoje em dia. E eu faço o Derivante, que é um personagem que eu amo, e o Crunch Bandicoot do Camarão que Dorme, a Onda Leva. Valeu, Arthur. Temos mais duas perguntas do Arthur. Quais os cuidados que você, como dublador, tem para manter a voz saudável? Bem, aquecimento antes de trabalhar é muito importante. Existem dezenas de exercícios para aquecimento de voz. Você encontra diversos na internet, coisas muito fáceis, como ficar repetindo assim, ó. Mandar beijinho já faz aquecer a voz. Você falando ali baixinho, você já acordando a voz, você já faz com que ela automaticamente vá se aquecendo. E também tem a questão da hidratação. Quando a gente vai fazer algum trabalho de dublagem, é muito importante você estar com uma garrafinha de água ali, igual no teatro, a gente está sempre bebendo água ali nos intervalos dos exercícios. Na dublagem é igual, porque você fala bastante, você fica um grande período de tempo dentro do estúdio, então não dá para sair por muitas vezes, então você leva uma garrafinha d'água e fica ali se hidratando de acordo com aquele trabalho. Cuidados mais intensos, aí depende do problema da voz de cada pessoa. Tem pessoas que, por exemplo, tem algum problema com dicção, que aí tem que procurar uma fonoaudióloga. Tem trava-línguas que você treina, que você encontra na internet. A vida de dublador é um eterno treino. Você tem que gostar muito de ler. Aliás, qual ator que não tem que gostar muito de ler, né? Porque o nosso ofício é decorar textos, é ler muitos livros, ler muitos textos de teatro e estar sempre vendo teatro, porque assistindo a gente também aprende demais. Não é não, professora Roberta? Diz aí. E tem mais uma pergunta do Arthur, que é: como foi no início e qual o porquê de ser dublador? Bem, o início da minha carreira como ator,
Eu sou ator entre o amador e o profissional há 26 anos. Eu me profissionalizei aproximadamente no ano de 2006 a 2007. E de lá para cá, foi com muito curso. Eu fiz um curso profissionalizante lá no Retiro dos Artistas, que era o curso SATED, que era um curso que dava o registro profissional. Eu fiz lá meu curso, além de curso livre, que nem esses que vocês fazem com a professora Roberta. E o início é igual a qualquer início de carreira, é sempre muito complicado, né? A gente tem que estudar muito, tem que mostrar que sabe decorar o texto direitinho, que sabe fazer as falas com precisão, que sabe ter responsabilidade, que sabe ouvir o diretor. Ouvir o diretor, ouvir o professor é o maior aprendizado que vocês vão ter na vida de vocês. Então, toda vez que a professora Roberta der uma instrução, parem tudo que vocês estão fazendo e prestem o máximo de atenção naquilo, porque ela, com o conhecimento dela, ela vai passar essa informação para vocês e vocês vão colocar na cabeça e vocês vão levar isso para a vida toda de vocês. Eu garanto isso. Tem professores meus de 1996, que eu lembro de dicas que eles me deram naquela época, que eu lembro até hoje. Então, o professor, ele é a peça fundamental no seu início. E por que ser dublador? Vamos lá. O dublador, ele eu chamo de uma parte do trabalho do ator. É um complemento do trabalho do ator. Você, para ser dublador, você necessariamente precisa ser ator com registro profissional, porque é uma profissão regulamentada, não tem como você dublar sem o famoso DRT. Então, para quem tem até 14 ou 15 anos, se eu não me engano, tem que ver no SATED RJ, tem que consultar no SATED RJ, que fica lá no centro da cidade, com qual idade até que idade você pode ter que você não precise ter esse registro profissional para você começar a trabalhar. Se eu não me engano, é com 14 ou com 15 anos. Se você tiver até 14 ou 15 anos, você pode trabalhar tranquilamente, porque aí vai ter que ter uma autorização dos seus pais, óbvio, né, lá no estúdio, para você gravar. Mas você tem que fazer os cursos de dublagem para aprender a técnica, como funciona. Existe um sincronismo, existe toda uma técnica que você só aprende no curso de dublagem. Então é isso, é muito estudo, muita dedicação. E eu comecei pela dublagem, por quê? Porque meu pai é dublador, meu avô era dublador, eu tinha dubladores na família e vi como uma boa possibilidade começar um novo tipo de trabalho. Foi aí que eu estudei, fiz vários cursos com diversos professores, diversas lendas aqui no Rio de Janeiro, e hoje eu tô na dublagem, graças a Deus, há 7 anos. Pergunta do David: qual situação mais constrangedora no meio da dublagem que você já passou? Olha, não tem situação muito constrangedora não, porque o que acontece? A gente dubla sozinho dentro do estúdio, claro, né, junto com o diretor e o operador de áudio. Você não trabalha com uma galera, não existem muitos constrangimentos, não. Existem momentos engraçados, por exemplo. Existe um dublador chamado Fred Mascarenhas, que uma vez, há uns 6 anos atrás, a gente estava fazendo um trabalho, uma parte do trabalho que a gente chama de vozerio, que é você colocar aquelas vozes de fundo, de restaurante, né, de salão de festa, e a gente estava fazendo um vozerio junto. Aí o diretor falou gravando, e eu e ele, a gente ouviu gravando, e a gente falou assim, cara, a cena era de uma boate. Eu falei, então vamos começar a conversar como se a gente estivesse numa boate, naturalmente. E aí a gente começou a contar. Ele falou de uma história que ele tinha ido numa boate com um amigo, e aí tinham aprontado umas coisas e tal. A gente começou a conversar e levar um papo tão natural que o diretor falou corta. A gente nem ouviu o diretor falando corta, a gente continuou falando ali. E aí no final o diretor falou, gente, ficou maravilhoso esse vozerio. De onde vocês tiraram tanta criatividade? A gente olhou assim pro diretor e falou assim, ué, gravou? Porque a gente estava conversando, a gente realmente estava muito distraído ali com o papo e ficou o que a gente chama de fluido, crível,
ficou verdadeiro. E esse foi um momento que eu acho que foi um momento curioso, né? Não digo como constrangedor, mas um momento engraçado que passou comigo na dublagem. Outra pergunta do David: como você avalia o desenvolvimento e aprimoramento da dublagem, em específico a brasileira, desde o início da sua carreira? Bem, eu avalio como essencial, primeiramente, por diversos motivos. Quando você é criança, você vai assistir um desenho animado, se a criança ela já não nasce bilíngue, se ela já não nasce sabendo inglês e português, dificilmente ela vai ver um desenho animado que não seja dublado. Então a dublagem ela faz parte da infância de todos. Todos. Quando eu falo todos, eu me incluo também, porque até hoje eu só vejo desenho dublado, porque ninguém tem, na verdade, a obrigação de saber o inglês ou saber um japonês. Tem muito anime aí. Imagina você ouvir o anime japonês em japonês e saber tudo que eles estão falando. Tem que ser muito fera, né, gente? Então, eu acho que tem essa importância de levar informação. Também tem a importância, por exemplo, pessoas com deficiência visual. Essas pessoas, elas precisam ter um áudio ali para entender o que está acontecendo. E além da dublagem, hoje em dia, existe também a audiodescrição, que é aquele momento onde a cena está muda, só tem uma música no fundo e o rapaz está correndo numa rua. Como é que a pessoa com deficiência visual vai saber que tem uma pessoa correndo na rua? Então existe a audiodescrição que vai falar assim: nesse momento, John corre por um bosque arborizado, pássaros cantam ao seu redor. Ela vai explicando ali como é aquela cena, porque assim, nós, graças a Deus, temos todos os sentidos bons, mas tem muita gente que necessita da dublagem, que necessita da audiodescrição. Por isso que eu vejo como primeiro de grande importância. O desenvolvimento e aprimoramento da dublagem, eu acho que cada vez mais cedo as pessoas estão começando, as pessoas estão se interessando pela dublagem, estão estudando, estão aprendendo que se você não estudar de verdade, não se empenhar, você não consegue chegar lá. Você tem que estudar, porque tem muita gente preparada, tem muita gente se preparando. Um estúdio, você precisa gravar em 1 hora um tempo X de uma determinada cena. Se você não consegue gravar naquele determinado tempo, uma vez no início de carreira, tudo bem. 2 vezes, tudo bem. Se você não consegue gravar 20 vezes, você começa a não ser mais chamado com tanta frequência. Então as pessoas estão se preparando demais. Eu até hoje estudo. Eu tô com 41 anos. Tem gente que estuda sempre, que não para de estudar e continua dublando profissionalmente e é lenda já no mercado. E continua fazendo cursos e cursos e cursos. Então, o desenvolvimento da dublagem vai ser uma coisa natural. Por quê? Porque é tecnologia, a gente grava no estúdio, grava no Pro Tools, ali trabalha a voz, vai para mixagem, mas o principal é o desenvolvimento do ator, do dublador. Se você não tiver bem desenvolvido, bem, digamos, rápido nos pensamentos ali, na resolução daquele problema para dublagem, sabe? Você vai ficando um pouco para trás. Então, estudem muito. Sigam só esse conselho que eu falo, tá bom? Outra, mais uma do David. Márcio, já que você dublou diversos personagens de jogos, gostaria de saber quais são as diferenças entre dublar jogos e dublar filmes e séries. Vamos lá. No jogo, você só tem a voz original. Você ouve a voz, aí você tem o gráfico ali do som que te dá um tempo. Você pode gravar dentro daquele tempo. Se o tempo é de 30 segundos, você tem ali
o LEDzinho de 30 segundos na voz original em inglês. Você não tem a cara do boneco, você não vê aquele boneco, você não vê aquele ator daquela série, daquele filme. No game funciona dessa forma, você só ouve a voz original, ouviu, gravou, ouviu, gravou, não tem tempo de ensaio. Por exemplo, o cara fala, let's go, aí você, vamos lá! É assim que funciona. Já na dublagem existe uma outra técnica, tão difícil quanto, as duas são difíceis, mas uma é bem diferente da outra. Por quê? Porque na dublagem de filmes, séries, desenhos animados, você tem a imagem ali, você tem o audiovisual, você tem a boca. E se tem boca, você tem que ter o sincronismo da sua voz com aquela voz que está ali, com aquela boquinha que está ali abrindo e fechando. Então, por isso que eu falo que às vezes é difícil. O japonês fala, Honshu! E aí ele tem que falar, bom dia senhor, seja bem-vindo. Como é que eu vou falar? Eu vou falar assim, bem-vindo. É assim, você tem que respeitar a boca. Se você não respeitar aquela boca, fica fora de sync, fora de sincronismo. Aí não é dublagem, entendeu? A dublagem ela só é bem feita quando você não percebe que ela foi dublada. Quando você vê um filme, nossa, que legal, foi dublado mesmo. Foi tão bem dublado que eu nem percebi, sabe? Então, o importante pro dublador no game é você sempre ouvir e saber aquele tipo de interpretação que o ator já deu na voz e você gravar logo em seguida. Você tem que ter agilidade de gravar rápido. E na dublagem de filmes, você tem um tempo ali para observar, para fazer o ensaio, para ver se a boca cabe certinho ali com a boca do personagem. E aí se errar, às vezes erra, fica um pouquinho fora. Mas aí, como eu falei, a gente trabalha com tecnologia. Existe a possibilidade do programa Pro Tools puxar ali um pouquinho ou esticar um pouquinho. Esse é um trabalho do operador de áudio, ele que vai estar ali coordenando junto com o diretor da dublagem esse trabalho que é feito em trio. Então, é assim que é a diferença entre a dublagem de games e a dublagem de séries e filmes e animações. Beleza, David? Ou Davi, né? Pergunta do Guilherme. Como dublador, quando você dubla, você reaproveita frases já gravadas em cenas anteriores ou todo episódio tem que gravar tudo de novo? Tem que gravar tudo de novo. Por quê? Porque são mandados em blocos. Por exemplo, te manda o primeiro, o segundo e o terceiro episódio da primeira temporada, digamos, de Game of Thrones. Você tem que fazer o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando termina o primeiro, esse primeiro já vai para mixagem. E da mixagem vai para revisão e da revisão vai para o cliente. Enquanto isso já está fazendo o segundo e está fazendo o terceiro e o cliente já está mandando o 4, o 5 e o 6. É uma engrenagem, é uma máquina. Funciona dessa forma, é indústria audiovisual, funciona assim no cinema, funciona assim na dublagem, funciona assim no teatro, as coisas são feitas de acordo com determinação e cumprimento de prazos, né? Como toda boa produção. Então funciona dessa forma. Normalmente a gente tem os textos de cada episódio e tem que refazer tudo, mesmo que seja a mesma cena, repetidas vezes. Se o cara fala ali, boa noite, se ele fala boa noite em todos os episódios, eu vou aparecer em 10 episódios e eu vou gravar 10 boa noites. E pode ter certeza, nenhum vai estar igual ao outro, porque eu vou sempre tentar fazer de uma forma que fique diferente, para não ficar, digamos, monocórdio. Vocês sabem o que é monocórdio? Pergunta para a professora Roberta o que é monocórdio dentro de um texto teatral. Beleza, Guilherme? Respondida a pergunta? Agora vamos para outra pergunta do Guilherme. Você já dublou algum personagem e depois, quando foi assistir, achou que o tom da voz não ficou tão bacana
ou que você poderia ter mudado alguma coisa para ficar ainda melhor? Ah, Guilherme, sempre, né? Eu sou um pouco perfeccionista, não a ponto de me cobrar e de cair em depressão profunda. Não é isso. Eu me cobro, mas é assim, eu tento ver dos erros o que eu posso tirar de proveito para um próximo trabalho melhorar. E pode ter certeza, cada vez que você faz um trabalho novo e vai amadurecendo, o seu aprendizado cada vez vai ficando melhor. Então, se hoje você faz bem um texto, amanhã você vai fazer ele melhor. Depois de amanhã você vai fazer melhor ainda. E assim sucessivamente. É a técnica da repetição. Por isso que existe ensaio em teatro. Para que a gente ensaia? Porque quanto mais a gente faz, mais a gente aprende. Quanto mais a gente aprende, melhor a gente fica. Por isso existe ensaio. Então, valorizem os ensaios da titia Roberta. Tá bom? Agora tem uma série de perguntas aqui que não botaram o nome. Eu não sei se continua sendo do Guilherme ou se agora é da Roberta. O dublador pode dublar tanto criança quanto adulto? Sim, pode dublar tanto criança quanto adulto. Normalmente, acho que com uns 8, 9 anos de idade já dá para começar a dublar. Mas assim, precisa ter, junto a um curso de dublagem, a criança está fazendo ali paralelamente um curso de teatro, né? Porque o dublador, ele vai aprender a técnica, o sincronismo, como eu falei, no curso de dublagem, mas a alma do ator, a interpretação, as técnicas, a forma de falar, o silêncio ensina muito. Isso vocês só vão aprender no curso de teatro e se formando como atores profissionais futuramente, estudando ou fazendo algum tipo de curso técnico ou faculdade. Isso vai depender de vocês. Às vezes nem precisa disso para se tornar profissional. Para se tornar profissional, basta você ter vontade, basta você ter aquilo que eu chamo do bichinho do teatro. Quando você tem o bichinho do teatro ali no seu coração, você consegue chegar onde você quiser, entendeu? Então, você pode trabalhar tanto quanto criança, quanto adulto, e adulto não tem idade também, você pode fazer... Eu, por exemplo, eu agora estou fazendo pai. Eu antes fazia, de repente, filho, hoje eu estou fazendo pai. Daqui a uns 20 anos, ou uns 10 anos, de repente eu estou fazendo avô. Eu estou dublando o avô. É uma profissão, a profissão de ator é uma profissão que você pode levar para o resto da vida, né? O meu avô, o meu próprio avô, ele dublou e trabalhou em TV até quase 80 e poucos anos de idade, sabe? É um trabalho que você pode render por muito tempo. Basta você cuidar da sua saúde, se alimentando bem, fazendo exercícios. Basta você estudar bastante para você exercitar o seu intelecto, porque sem intelecto hoje em dia, no mundo como tá tão esperto... Gente, eu tenho um sobrinho de 14 anos que me dá um banho em informática, em internet. Ele é meu suporte no canal, para vocês terem uma ideia. Ele tem 14 anos, ele entende infinitamente mais de internet ou de tecnologia do que eu, sabe? Então, o mundo já nasceu preparado. Nós que nascemos às vezes um pouco menos privilegiados de diversos de dinheiro, de beleza, a gente tem que lutar muito, a gente tem que batalhar demais. E o que não pode faltar em ninguém, que isso eu quero deixar essa mensagem muito clara aqui para vocês, é que nada é impossível. Aliás, tudo é possível. Acredita nisso, tudo é possível. Determina, fala assim, eu quero ser isso. Mesmo que você não queira ser ator no futuro, eu quero ser um médico. Determina, eu vou ser um médico, eu vou estudar para isso e eu vou chegar lá. Sabe? Quanta gente já chegou? Eu mereço chegar também e eu vou fazer por onde? Beleza? Fica combinado? Trato nosso? É isso aí. Vamos lá. Pois é, agora ficou uma dúvida aqui na pergunta. O dublador pode dublar tanto criança quanto adulto? Bem,
a minha voz, por exemplo, agora numa outra interpretação da pergunta. Olha como é que interpretação de texto é uma coisa curiosa. Eu estava gravando e quando eu terminei de gravar, eu voltei na pergunta porque eu entendi agora de uma outra forma. O dublador pode dublar tanto crianças quanto adultos? Sim, um dublador que tenha uma voz com a flexibilidade de fazer uma criança, ele pode fazer uma criança, ele pode dublar uma criança e ele também pode dublar um adulto. Existem muitas meninas que eu digo, de 25 anos, de até 30 anos, que fazem garotas de 15, sabe? Garotas de 13. Tem muita mulher de 30 anos que faz personagem de criancinha e também faz personagem de adulto. Então, essa seria uma segunda resposta, né, para essa pergunta que tem duas interpretações. Sim, você, enquanto dublador, você pode fazer voz de criança e voz de adulto. A minha voz não é muito favorável, porque eu tenho a voz grossa, então Imaginem uma criança com essa voz. Ia ficar uma coisa meio macabra, né, gente? Então, é isso. Segunda interpretação, segunda resposta, e vamos para a próxima pergunta. Os dubladores mudam a voz com o decorrer do tempo com as mudanças do personagem, como de criança a adulto, ou contratam outro? Vamos lá. Quando um dublador começa muito jovem, muito criança, tipo assim, uns 10 anos de idade, ele vai ter uma fase em que a voz dele vai dar uma mudada, vai ter ali um... Ao invés de ser mais assim, vai dar uma falhada. Então, esse é um período que normalmente alguns dubladores, crianças que vão nessa transição para adulto, eles têm alguma dificuldade, sim, porque eles ainda estão encontrando a voz deles ali e tal, mas depois que muda para adulto, se ela tiver ainda aquele preparo para fazer voz de criança, ela vai conseguir fazer. Mas quando aparece criança, eles normalmente chamam criança para dublar. Hoje em dia, como existe muita criança dublando, quando aparece criança em filme, eles chamam criança. Quando aparece adulto, eles chamam adulto. Quando aparece uma pessoa mais velha, eles chamam aquela pessoa mais velha. Essa também é uma segunda interpretação a essa mesma pergunta. Beleza? Próxima pergunta. O dublador faz faculdade ou curso? Bem, faz curso. Mas para ele ser dublador, ele precisa ser ator. E para ser ator, ele pode escolher ou fazer curso ou a faculdade. Existe faculdade de artes cênicas, né, que é a graduação. E também existem os cursos técnicos. Eu, por exemplo, me tornei ator por um curso técnico que durou 1 ano, mas era a nível de faculdade. Era de segunda a sexta, de 6 da tarde até as 10 da noite, durante 1 ano inteiro. Seriam 2 períodos, né? Mas existe faculdade que vai muito mais a fundo, porque a faculdade ela não te dá somente a graduação. Existem algumas faculdades que te dão licenciatura, né? Por exemplo, a Roberta, ela é pós-graduada em arte e produção cultural no Brasil. Eu tenho o curso técnico de ator. Eu tenho uma faculdade de produção de rádio e TV, aí já é outra coisa, é o meu trabalho como produtor, né, como diretor, porque como produtor eu também tenho o título como diretor, porque eu consegui essa graduação dentro da faculdade, e o trabalho do dublador é curso, não tem faculdade de dublador. Você vai fazer cursos e mais cursos. São cursos em que você vai aprender a técnica, vai desenvolver a técnica, vai treinar ali junto com o seu professor, te dando dica. Agora, nesse aqui acho que você deve acelerar um pouco mais, nesse atrasa um pouquinho, nesse daqui fala um pouco. Ele vai te orientar ali, vai ser como o diretor. Porque normalmente os professores de curso de dublagem são diretores, né, de dublagem, então eles têm todo o know-how para falar para vocês a forma certa de como vocês devem aprender
a forma certa de como vocês devem aprender a dublar. Mas não precisa de faculdade não, é só curso mesmo. E outra pergunta aqui. O dublador faz procedimentos para alterar sua voz para algum personagem? A gente faz na verdade não é um procedimento, é colocar a voz ali naquele timbre. Você ouve a voz original do personagem. Se ele estiver falando assim, uma coisa esganiçada, você vai jogar a voz lá em cima, sabe? Se ele falar uma coisa mais assim, você modula a voz dele pra baixo. Ou então, uma coisa mais solta, assim. E aí, cara, beleza? Como é que você tá? Vamos naquela praça ontem. Vamos naquela praça ontem não, né? Vamos naquela praça amanhã. Enfim, você dá uma modulada realmente na sua voz, mas você não faz nenhum procedimento. O procedimento é modular. É você ouvir o original, porque a dublagem, ela é digamos assim, a arte da imitação em português, tá? Você pega aquilo que já foi feito por um ator americano, ou francês, ou italiano, ou japonês, etc, etc. E aí você coloca a versão brasileira em português. Você, às vezes, você não coloca nem o que está traduzido ali claramente. Está traduzido ali. Tem muito filme americano que fala palavrão. Como é que você vai dublar um palavrão e passar numa sessão da tarde? Então, por isso que falam, ora bolas, oh, droga, ah, raios. Entendeu? Então, a versão brasileira é uma adaptação. Esse é todo o procedimento. Essa é um pouco do que eu posso falar para vocês a respeito da vida de um dublador. Espero que vocês todos tenham curtido demais. Eu me amarrei em fazer essa entrevista aqui para a turma 1000 da professora Roberta Chaves, muito minha amiga. Alô, Rio das Pedras! Tamo junto, eu sou de Jacarepaguá também, hein? Eu moro aqui no Pechincha. Todo mundo é de Jacarepaguá. É isso aí. Muito obrigado pelo carinho de vocês. Continuem estudando demais, leiam bastante, leiam em voz alta, decorem seus textos. Se empenhem, vocês vão conseguir. Acredita em mim. Eu conheço muita gente que conseguiu, mas muita gente. Mas essas pessoas só conseguiram porque acreditaram. Vocês precisam acreditar, tá bom? Minha amiga Roberta Chaves, um grande beijo pra você. Quanto tempo a gente não se vê, né? Olha, eu conheci a Roberta numa gravação. A gente foi fazer o filme Assalto ao Banco Central. Olha, nós fomos convidados como elenco. E aí, algumas confusões aconteceram, enfim. Perguntem pra Roberta. A Roberta vai explicar essa história com muito mais precisão pra vocês, tá bom? Um grande beijo, turma 1000. Aqui, Márcio Navarro se despedindo. Qualquer coisa, me encontra lá no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo os dizeres, youtube.com/Márcio Navarro Dub. Tem também meu Instagram, que é @Márcio Navarro Dub. Tem a minha fanpage oficial, que é @Navarro Fanpage. Sigam, por favor, tá bom? Eu sigo as pessoas que me seguem, que não são, que não tem conta privada, né? Que a conta é pública. Eu sigo de volta e é isso. Sejam felizes, se cuidem, porque ainda estamos em processo aí de esse lance aí de pandemia muito louco, né? Por favor, protejam-se com máscara, lavem bem as mãos e higienizem com álcool gel. Ouçam seus professores, respeitem seus pais, escovem os dentes todos os dias. Vocês não vão se arrepender no futuro, hein? Escuta titio Márcio Navarro, tá bom? Um beijo pra vocês, um abraço e fui! Pou!
Valeu!